Olá, muito boa tarde. A crise económica e financeira obriga a uma crescente intervenção social que não pode ser caracterizada apenas por atitudes voluntaristas, mas tem de ser qualificada e consistente. Para isso, torna-se cada vez mais necessário adquirir competências em ordem ao enquadramento profissional para as respostas sociais que o contexto atual exige. Para analisar esta problemática, são convidados do programa Eclésia Inês Amaro, coordenadora da Licenciatura em Serviço Social da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, e Henrique Joaquim, presidente da comunidade Vida em Paz e professor nesta Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Professor Inês Amaro, o contexto atual de facto exige respostas sociais qualificadas? Existe com certeza e cada vez mais. Bom, mas antes de mais, Paulo, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade que nos dá de podermos falar aqui um pouco de uma profissão tão complexa e tão necessária como a de assistente social e, no fundo, também da formação que nós propomos realizar nesta área. Vai se tornando uma profissão cada vez mais visível e mais relevante na sociedade portuguesa? Eu creio que sim. Não é uma profissão recente, é uma profissão que surge desde os inícios do século XX, mas é uma profissão que hoje tem renovados desafios e renovadas particularidades num contexto de carência, de escassez de recursos, de dificuldades e num contexto, eu diria também, em que se apela a uma capacidade de reequacionar formas de vida, estilos de vida e sinergias que possam ser criadas entre as próprias populações. Estamos a chegar a essa conclusão por causa precisamente da situação de crise económica ou financeira em que estamos. Com certeza. É uma situação que atinge a vida particular das pessoas, a vida dos indivíduos no seu dia-a-dia, nas suas famílias, atinge as comunidades, atinge as instituições e os locais de trabalho e atinge a sociedade como um todo. E, portanto, há aqui um conjunto de níveis na estrutura social que são implicados pela situação de crise e nos quais, de facto, o assistente social vai ter capacidade, ou sobre os quais vai ter capacidade de intervir. Henrique Joaquim é professor neste curso na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa e também presidente da comunidade de Vida e Paz. Aí experimenta-se de forma radical e negativamente radical as consequências da crise? Sim, digamos, somos uma das organizações que está na linha da frente porque a nossa missão é prioritariamente atender às pessoas em situação de sem-abrigo ou de vulnerabilidade social. E aquilo que temos visto é a alteração do perfil. Portanto, hoje temos já muitas pessoas que, tendo casa, ainda tendo algum suporte, precisam e estão em situação de carência, por isso nós dizemos a situação de vulnerabilidade social, e isto exige não só um conjunto de voluntários muito bem preparados e muito sensíveis, mas também muito organizados, mas também um conjunto de profissionais tecnicamente apetrechados, mas também sensivelmente e socialmente sensíveis para estas situações, porque estamos de facto no paradoxo de ter cada vez mais necessidades e cada vez menos recursos. Portanto, como é que se resolve esta equação, não é? É preciso engenho. É preciso engenho, é preciso arte, é preciso formação, porque só também a generosidade não chega. Marca muito, faz-nos sair nós próprios, faz-nos ir ao encontro do problema, mas depois o problema é cada vez mais complexo e é cada vez mais intrincado. Não é? As causas não são únicas, são, como nós dizemos, multicausais. E, portanto, o desafio é claramente pôr estas duas sinergias, estas duas lógicas em comunhão, em prol de um bem comum que é um bem-estar e uma vida digna destas pessoas. Mas, quando digo, é preciso a pessoa que age e age gratuitamente, mas também é preciso a pessoa que depois pega no problema e age profissionalmente. No fundo, lidar com a complexidade dos problemas que a realidade social hoje nos apresenta exige uma competência técnica forte e consistente, não é? Mas exige mais do que isto. Exige capacidade ética e de pensamento e de ação ética e sensibilidade social. Portanto, ser capaz de perceber a situação do outro que está numa circunstância que o faz sofrer, seja porque razão for. Isso leva-nos já a pensar que, por exemplo, para se candidatar a um curso de assistente social ou levar por diante é preciso ter vocação. É preciso... Não bastam competências técnicas ou académicas? Digamos que é preciso ter
Não sei se falaria se aplicaria um conceito tão forte, uma palavra tão forte como vocação, mas é preciso efetivamente ter uma apetência para o trabalho com o outro, para as relações humanas, e ter uma capacidade de olhar a realidade social e uma vontade de intervir sobre ela. Depois a própria formação que nós oferecemos dos assistentes sociais vai trabalhar as dimensões pessoais também dos estudantes, e no fundo trabalhando com eles no sentido de explorar a sua maturidade pessoal, explorar também os seus limites, explorar aquilo que são as suas ideias pré-concebidas sobre os problemas e sobre a realidade, e no fundo é uma formação que por um lado oferece esta competência técnica, mas oferece também um desenvolvimento e um amadurecimento pessoal. E já falaremos desses conteúdos que fazem parte da licenciatura. Antes ainda, e a partir da experiência da Comunidade de Vida em Paz, há esta preocupação por ter um quadro de recursos humanos qualificados para as respostas aos sem-abrigo? Sim, ela é cada vez mais exigente. Hoje em dia nós não podemos... nós fazemos um primeiro trabalho que é, de facto, o estabelecimento de uma relação de confiança com as pessoas que estão nesta situação, porque muitas delas, isso está claramente estudado, que quanto mais tempo a pessoa está nesta situação já não de vulnerabilidade, mas de carência mesmo, mais difícil é depois alterar o seu estilo de vida e maior o número de causas a concorrer para que ela viva daquela forma. E, portanto, é preciso estabelecer esta relação, e esta relação é preciso alimentá-la, mas depois é preciso trabalhar profissionalmente para romper este ciclo, para alterar este tipo de vida. E aí não chega a gratuidade. Ela é importante. Ela é fundamental para estabelecer depois no futuro uma relação afetiva, mas é fundamental depois também haver profissionais competentemente preparados que saibam olhar e dizer a causa desta situação de pobreza ou desta situação de exclusão social qual é, a relação entre estas causas qual é, e para trabalhar na relação destas causas como é que eu vou intervir para alterar isto e para romper este ciclo, quais são as respostas que nós podemos dar, as que não existem, como é que eu vou criar outras. Portanto, hoje o profissional tem que ter esta ferramenta bem munida, esta caixa de ferramentas, mas também tem que ter uma capacidade criativa muito grande, porque, como dizia há bocado, com a ausência de recursos, pode ser uma desculpa, pode ser um bom motivo para nos resignarmos, ou pode ser uma boa motivação para arregaçar as mangas e dizer, se eu não vou por ali, vou por onde? E com outros, como é que eu rompo de facto isto? E eu acho que hoje, cada vez mais, o profissional tem este desafio, não é? Ter de facto uma sensibilidade e um olhar, ter as suas... Eu digo sempre aos alunos, quer dizer, não nos chega sair daqui a pensar que vamos bem apetrechados. Vamos bem apetrechados, mas o que é que vamos fazer e o que é que vamos ser capazes de fazer com o que não temos? Parece um contrassenso, mas não é, porque hoje cada vez mais a realidade é esta. E aquilo que nós vemos, os problemas que nós identificamos são as situações, o perfil tipo de uma pessoa na rua, nunca é um problema, nunca é o facto de não ter um emprego. Não tem um emprego, não tem uma família, muitas vezes tem problemas de dependências associados. Por exemplo, o álcool é uma dependência muito fácil de adquirir, porque é barato, porque é culturalmente aceite. Portanto, e isto é preciso ter alguém que tenha olhos, eu diria muitas vezes, de compaixão para se saber pôr na pele do outro, mas depois também é preciso ter alguém que tenha olhos de dizer como é que eu tiro a pessoa desta situação e quais são os caminhos, quais são as técnicas, quais são as estratégias que eu vou usar. Não é? E aí estão logo duas competências que é necessário munir os assistentes sociais. Ajudar a pessoa e transformar a pessoa. Exatamente. Eu diria até mais. É uma profissão de relação com o outro e uma profissão de ajuda. É uma profissão que visa a mudança, e esta mudança é uma mudança na pessoa que procura e que precisa de trabalhar com o assistente social, mas não só. É a mudança também nos contextos em que esta pessoa está colocada e nas sociedades a que esta pessoa pertence. E isto significa que o assistente social é aquele profissional capaz de trabalhar na micro-realidade, na relação com o outro, mas é também o profissional capaz de montar projetos, capaz de organizar recursos e capaz de influenciar e implementar políticas sociais. Portanto, há aqui vários níveis que esta área profissional cobre e que, no fundo, é o seu ensejo e a sua missão. Por muito que até há não muito tempo o assistente social fosse aquele que dava as respostas imediatas diante de uma situação de carência. Esse perfil... Essa é uma imagem estereotipada. Essa é uma imagem estereotipada do assistente social e que não vou negar que, eventualmente, seja uma imagem que nós consigamos encontrar
cada vez menos, por via também das circunstâncias, entre alguns profissionais. Mas é uma imagem estereotipada. O assistente social é muito mais do que isso e tem formação para ser muito mais do que isso. Portanto, é alguém que faz a gestão dos recursos, faz a execução das políticas sociais, mas depois faz todo o processo de ajuda e de relação com o outro e todo o processo de ligação do indivíduo aos grupos, às comunidades e à sociedade. Até que ponto, e perguntava ao Henrique Joaquim, até que ponto ajudou a mudança desta imagem do assistente social o facto de enquadramentos legais para centros sociais paroquiais, para IPSS, para comunidades como a Comunidade de Vida e Paz, o incluírem a existência e exigirem assistentes sociais no seu quadro pessoal? Eu julgo que à partida ajuda e ajuda e continuará a ajudar. Esse enquadramento legal foi cada vez mais estreito, não é? Exatamente, e mais exigente. E eu julgo que temos que continuar a caminhar para que ele seja exigente, porque de facto nós não podemos ficar numa primeira etapa que é, ok, já olhámos para o problema, até já estamos a fazer alguma coisa, porque corremos o risco de ao não ser exigentes, perpetuar a situação. E o fim último não é perpetuar a situação da pessoa. Ninguém quer ficar, todos nós ansiamos viver melhor, todos nós ansiamos e temos esse direito, temos esse desejo, que faz parte da nossa dignidade. Portanto, nós não temos o direito de perpetuar a situação de sofrimento ou de carência ou de exclusão de ninguém. Portanto, aí, embora isso não seja exclusivo, essa exigência do profissional, mas o profissional tem claramente imputado essa exigência. Portanto, tem que ter esses critérios e tem que estar munido para saber responder a eles. Portanto, o enquadramento legal aí é fundamental. Eu diria que veio equilibrar, de certa forma, também a tal primeira abordagem que é necessário fazer e que muitas vezes também tem que ser feita fora desse enquadramento, ou seja, a gratuidade, o dom é espontânea muitas vezes, mas se ele não for minimamente enquadrado, corre o risco de ser contraproducente. E, portanto, é nesta tensão que se joga a intervenção. Mas eu julgo que desta tensão pode gerar a energia positiva para resolver a situação da outra pessoa. Não é? E capaz, de facto, de provocar a mudança. Vejamos, a partir de um exemplo concreto, o curso de Assistente Social na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. De que forma é possível adquirir as competências necessárias para que as respostas sejam com qualidade e ajudem, de facto, à mudança na pessoa? Este curso, que conteúdos propõe, que competências oferece aos seus candidatos? Esta formação pretende responder a esta equação complicada de resolver, que é dotar um profissional de competência técnica, de consistência científica, porque estamos a falar de um profissional que vem da área das ciências sociais, é também um cientista social, e ao mesmo tempo uma competência prática, tendo sensibilidade social e ética. Isto é difícil, tanto mais... São muitos ingredientes. São muitos ingredientes e num espaço de tempo que se reduziu desde que foi introduzida a reforma de Bolonha no ensino superior. 3 anos e meio é a nossa proposta na Universidade Católica e, no fundo, cruzamos aqui 3 dimensões logo à partida, que é a da formação, digamos, teórica, aquela formação clássica do ensino superior, a formação prática, com estágios que se iniciam desde o 2º ano da formação, e aquilo que nós chamamos a formação laboratorial, ou a dimensão laboratorial da formação. O que é que isto significa? Se nós entendemos que um assistente social, quando trabalha, por exemplo, com indivíduos e famílias, tem que ser capaz de conduzir com competência uma entrevista de ajuda e tem que ser capaz de produzir um relatório social sobre a situação de uma família. Ora, nós vamos treinar essas competências em sala de aula, numa realidade laboratorial, em contexto laboratorial. Estas competências são treinadas pelos estudantes, são analisadas pelos colegas e pelos professores e, no fundo, vão dotando os estudantes dessa experiência e desses instrumentos que irão utilizar na sua vida profissional. Em paralelo à questão do estágio, em que nós temos os nossos estudantes, ao fim de 2 anos e meio de estágio, são praticamente profissionais e muitas vezes conseguem conquistar um espaço nos locais de estágio que até lhes abre a porta depois, mais tarde, para o mercado de trabalho, porque no final do percurso de estágio ombreiam com os profissionais que lá os estão a acolher. E, portanto, há aqui estas 3 dimensões cruzadas da formação que
que é uma estratégia que nós encontramos para responder a esta equação. Depois, em termos de conteúdos, temos uma formação muito específica em serviço social, com indivíduos e famílias, com grupos, com comunidades. Temos também uma área de formação no domínio da gestão de serviços sociais, que é também outra coisa que o assistente social pode fazer. E depois temos uma formação forte na área das ciências sociais. Sociologia, psicologia, são as duas principais áreas de apoio. Nas áreas das metodologias, estatística, métodos e técnicas de investigação, investigação social, economia. Portanto, há aqui uma área de formação muito específica e depois uma base de formação generalizada, que é também muito importante ao assistente social ter, para ter esta capacidade, como o Henrique dizia, de conseguir produzir um olhar multidimensional sobre a realidade social e que perceba efetivamente a sua complexidade. Um desempregado nunca é só um desempregado. Há sempre uma história de vida. Há sempre uma história e há sempre um contexto em que aquela situação de desemprego acontece e que há que perceber. Professor Henrique Juquinha, esta dimensão do estágio, do lidar com situações concretas, é tanto mais importante como o conhecimento científico que se adquire? As duas coisas, não é? E tanto mais, eu diria, mais importante nesta fase, porque nós, de facto, com esta nova política de ensino no ensino superior, com o encurtamento da formação, temos cada vez mais gerações mais jovens, eu diria. Eu corrigir... Chega-se ao mercado de trabalho... Sim, mais jovem. Dizem que são imaturos, que são... Não tenho, em alguns casos sim, mas acho que toda a vida isso aconteceu. Têm outras competências, têm outra sensibilidade, outro olhar. Agora, nós é que sentimos a obrigação de os munir em menos tempo de maior capacidade de intervenção. E, portanto, aí a componente do estágio é fundamental, porque eles claramente, e têm um desafio muito grande que é difícil para eles, que é conciliar a dimensão científica com a dimensão prática, e nós puxamos e exigimos muito essa capacidade deles conciliarem, porque as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, mas é fundamental, e eles depois percebem, quando chegam ao final do segundo ano e meio, ou seja, dos 5 semestres de estágio que eles têm, em que já fazem praticamente metade de um horário de trabalho, eles estão nas instituições, são supervisionados nas instituições e são supervisionados por nós. Digamos que há aqui um tripé entre o aluno, o profissional que os acompanha na organização e o professor que os supervisiona na universidade, para permitir, de facto, fechar a malha e deixá-los no final prontos, e muitos deles conseguem, porque através do estágio conseguem muitas vezes conquistar e criar o seu posto de trabalho, ou deixar, como eu costumo dizer, o cartão de visita e dizer: eu sou um bom profissional, estou preparado para isto. E os nossos alunos têm conseguido fazer isso. Embora no início reclamem muito, porque são muitas horas de estágio, porque é muita prática, a verdade é que depois começam-se a perceber, vivem os dilemas, porque eles são confrontados com os problemas, são jovens, mas isso é também um período de crescimento e amadurecimento pessoal, profissional, mas também pessoal. E, portanto, aí sim o estágio é uma componente muito, muito importante, que complementa a outra, e foi, digamos que uma batalha ganha, quando nós tivemos que redefinir a formação, garantir que eles tinham, de facto, um conjunto de horas significativo de formação. Eu gosto de dizer prática, mas ela é teórico-prática, porque nunca é só prática, não é? Os novos casos de pobreza, novas pessoas, infelizmente, nessa situação, obrigam a que existam novas respostas. Elas são ensaiadas por vós? Os tais casos de laboratório levam a isso? Nós tentamos, até por via desta nossa relação com as instituições de estágio, e que depois também é potenciada noutras instâncias, como, por exemplo, o nosso centro de estudos, portanto, tentamos estreitar esta relação no sentido de estarmos, digamos que, na vanguarda daquilo que são as necessidades e aquilo que, no fundo, a sociedade pede a um profissional desta área. Efetivamente, nós temos neste momento a emergir, já com bastante significado, um novo perfil de pobreza, e que deixa os profissionais que já estão no terreno muito inquietos, porque são aquelas pessoas que não necessitam das respostas clássicas. Portanto, têm competências, têm um projeto de vida, sabem o que querem, sabem bem projetar-se no futuro e imaginar o que precisam de fazer. No fundo, necessitam de uma oportunidade. E este é um problema com o qual os assistentes sociais se confrontam e muitas vezes não têm a resposta, e que também não cabe apenas ao assistente social encontrar uma resposta para este problema, porque, enfim, é um problema bastante mais amplo do que a capacidade de ação dos assistentes sociais. Mas nós temos estado atentos a estas questões e temos tentado dotar os nossos alunos
para já da capacidade de pensarem para além daquilo que é o figurino clássico da resposta das políticas sociais, portanto, dos recursos já existentes e daquilo que habitualmente se faz. Depois, para serem capazes de serem profissionais para além da distribuição do recurso, ou seja, toda a questão da relação de ajuda, de nos sentarmos ao lado das pessoas, a reequacionar a sua vida, a perceber quais são as possibilidades. E depois temos neste momento toda uma área em que estamos a apostar, que é a área do empreendedorismo e da inovação social. Neste momento é já uma área de especialização também no mestrado, ao nível do mestrado, mas mesmo na licenciatura nós vamos deixando algumas raízes para que não só os estudantes tenham instrumentos para eles próprios posicionarem no mercado de trabalho quando terminarem a licenciatura, mas para que também possam trabalhar com o outro naquilo que possa ser uma alternativa para os seus percursos de inserção, não pensando de qualquer forma que o empreendedorismo pode resolver todas as questões com as quais neste momento o nosso país é confrontado. É um desafio presente e onde se ensaiam de facto novas respostas. Depois a inserção no mercado de trabalho, professor Rico Joaquim, é rápida dos vossos alunos? Sim, tem sido... É uma profissão esta do assistente social cada vez mais procurada? Ela é uma profissão muito necessária, infelizmente. Felizmente para quem procura trabalho e para quem o vai ter, mas infelizmente porque é o sintoma de que de facto a realidade social e a nossa sociedade tem problemas graves e problemas cada vez mais profundos e mais multidimensionais. E aí o que tem acontecido, de facto, eu julgo que mais uma vez esta aposta na componente da formação prática ou teórico-prática dos alunos permite-lhes desde logo uma relação com as entidades potenciais contratadoras e numa percentagem significativa dos nossos alunos, ou por via de um estágio profissional ou por via mesmo de um contrato de trabalho, nos primeiros 3 a 6 meses eles conseguem um posto de trabalho. E depois a partir daí, quer dizer, é o que eu costumo dizer, a primeira experiência marca, abre a janela da oportunidade e depois é questão da pessoa, ela própria, também ter esta dimensão empreendedora, porque hoje eu digo-lhes e digo aos profissionais, nós não podemos ficar limitados àquilo que fazemos. Nós temos de ser capazes de pensar fora da caixa e agarrar nas ferramentas e a olhar para a realidade e nela descobrir as oportunidades que lá estão. Mas os últimos dados que temos apontam para um pouco mais de 85% a taxa de empregabilidade dos nossos estudantes nos primeiros 6 meses após o término da licenciatura. Por ser, de facto, uma profissão que é precisa nos dias de hoje. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa. Felicidades para o curso e para as respostas sociais que vão ensaiando. Um programa onde quisemos apresentar propostas de qualificação na área social que permitam o desenvolvimento de projetos que transformem a sociedade. Votos de uma boa fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.